iniciando, chamar doutor para coordenar, né? A gente vai começar das 8h10 às 10h10, um módulo de próstata, localizado, de qualidade de vida. Eu queria convidar o coordenador do bloco, o doutor Diogo Fernandes, para sentar aqui na mesa. Cadê o Diego Fernandes? Ele é do Sergipe, urologista formado no Instituto de Urologia e Nefrologia em São José do Rio Preto, fellowship em Uro-Oncologia, Hospital Aristide Maltês, Salvador, Bahia. Fique à vontade aí, apresente o pessoal, chama o pessoal. Bom dia. É um prazer estar de volta aqui a Salvador, né? Salvador, que foi minha casa durante um ano. Fiquei lá no Hospital Aristide Maltês, que é uma grande escola, né? E é um hospital que faz muito bem para a Bahia inteira, né? No quesito oncologia. Vamos começar aqui o módulo de câncer de próstata, né? Próstata localizada e qualidade de vida, né? O caso clínico, o moderador vai ser Dr. Rafael Tourinho. Rafael Tourinho, que é urologista do Hospital Cardiopulmonar, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, uro-oncologista e laparoscopia no ABC e fellow em cirurgia robótica em Paris. Os debatedores vão ser Dr. Augusto Modesto. O Augusto Modesto, que tem residência em cirurgia geral e urologia pela Santa Casa de São Paulo, mestrado em oncologia na C. Camargo, coordenador do Serviço de Urologia e Fellowship do Aristide Maltês, urologista do Grupo Uro Mais, preceptor de residência médica do Hospital São Rafael, urologista do Centro Estadual de Oncologia, o SICAM, urologista e diretor da Clínica Urológica da Bahia, sócio fundador do Grupo de Robótica da Bahia e professor da FTC e Unime. Convidar também o Dr. Paulo Furtado. Paulo, que é colega lá, fez lá no Instituto lá também de Urologia em São José do Rio Preto. Médico de Serviço de Urologia do UPS e Hospital Português. Doutorado em Medicina e Saúde Humana pela Escola Baiana de Medicina. Convidar também a doutora Luísa Fadu, da Bahia, que é do Núcleo de Anatomia Patológica de Salvador, NAPS, e o Hospital São Rafael, e do Hospital São Rafael e Hospital Cardiopulmonar, da Rede Dó. Convidar também José Pontes, que vai ser online, né, que ele é do Instituto do Câncer lá do ICESP de São Paulo, Oswaldo Cruz e do Hospital 9 de Julho. E Tiago Martins, que é oncologista clínico e oncologia da Rede Dó Bahia. E Paula Mucina. Apresentando também a doutora Paula. Doutora Paula hoje vai nos brindar com toda a sua experiência na área de radiologia. Só preciso do pointer e do passador, por favor. Bom dia a todos. Obrigado à comissão organizadora pelo convite. Os agradecimentos já foram feitos, mas eu gostaria de brindar mais uma vez ao Augusto, né, tanto por seu aniversário, quanto pelo esforço, que a gente sabe que foi um esforço enorme para estar aqui entre a gente hoje, e isso com certeza vai engrandecer muito o evento, Augusto. Vamos começar a apresentação. Hoje falaremos a respeito do câncer de próstata localizado, serão 3 mesas, e essa primeira mesa será a respeito de diagnóstico.
Como é que eu retorno? Aqui agora. Consegue retornar para mim? Pronto, aí, perfeito. Então, vamos começar com o primeiro caso clínico. O primeiro caso clínico é um paciente, será o mesmo caso, tá, gente? É um caso que progride, né, durante os 3 meses, né? Inicialmente falaremos a respeito de diagnóstico, e é esse paciente de 53 anos, branco, paciente sem sintoma, não tem nenhum sintoma de LUTS, não tem LUTS, é um paciente hipertenso, com antecedente somente de uma herniorrafia inguinal esquerda aberta há 10 anos, o pai com diagnóstico de câncer de próstata aos 55 anos, faleceu aos 60 de IAM, né? Nesse período de 5 anos não houve progressão da doença. Ele tem 2 irmãos mais velhos, esses irmãos não têm câncer de próstata. Tem o IMC de 29 e no toque retal uma próstata de 30 gramas, fibroelástica sem nódulos. Se eu não conseguir passar, você pode passar aí, por favor, tá? Pode passar o próximo slide. Nos exames, o paciente ele trazia um PSA de 2017, um ano antes do momento que a gente está vendo esse paciente, que era um PSA de 1,6. Né? Um ano após, ele retorna com PSA de 3,1, com a relação de PSA livre sobre total de 14%. Repetimos, confirmamos esse PSA e ele veio com PSA de 4. Trazia também ultrassom de próstata, mostrando uma próstata bem parecida com o que vimos, de 30 a 35 gramas, não tinha resíduo, né? Um paciente que não tinha LUTS. Então, eu já abro aqui a primeira pergunta. Pode passar. A primeira pergunta vai para Paulo. Paulo, a gente tem esse paciente jovem com uma evolução progressiva de PSA. Ainda há espaço para a gente realizar biópsia nesse paciente antes de pedir a ressonância? E se você decidir pedir essa ressonância você quer ela para quê? Para definir a necessidade de biópsia ou não? Ou você já definiu o que quer fazer uma biópsia e seria somente para guiar a biópsia desse paciente? Bom dia a todos. Bom dia, Rafa. Obrigado a Breno, a Guto pelo convite. Amigos aí de longa data. Sempre muito gentis. Rafa, eu acho que a biópsia guiada pela ressonância já é uma realidade, já é um habitual no nosso meio. Há um tempo atrás, a gente ficava na dúvida se ia pedir ou não, mas hoje já não se discute mais. E não se discute, acho que fundamentalmente porque a ressonância ela entrega aquilo que se propõe entregar, né? Reduzir a incidência do overtreatment. A estimativa de que se você fizer auxiliado pela ressonância, hoje quase 60% dos pacientes com doença de baixo risco podem entrar num protocolo de vigilância ativa, sem necessariamente fazer um tratamento eventualmente desnecessário. E eu acho que não cabe mais, hoje em dia, pedir uma biópsia sem a ressonância. Além disso, ela vai ajudar a fazer a biópsia guiada, né, investigar com a quantidade de fragmentos maiores as lesões suspeitas. Então, eu acho que não tem por que fazer sem. Agora, se ainda há espaço para biópsia sem ressonância, a gente também não vai crucificar totalmente a biópsia guiada por ultrassom, principalmente num meio como o nosso, né? A gente sabe que, num cenário perfeito, onde com acesso a todas as ferramentas, a ressonância, é claro, tem que ser solicitada. Entretanto, a gente sabe que a gente mora em um país com nossas limitações de recursos, né? Na Bahia, principalmente, ontem eu estava lembrando, em 2004, eu trabalhei um período no SICAM, na época a gente fazia biópsia guiada digitalmente. Né? Imagina, são 16, 18 anos, mas naquela época, num centro de referência, numa capital. Então, eu acredito que essa ainda seja uma realidade em muitas cidades do nosso estado, né? Então, tem locais onde fazer uma biópsia guiada por ultrassom é um luxo. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Paulinho. Você traz aí essa... Eu acho que hoje já está um pouco de consenso, né? Todos solicitam a ressonância antes, mas você traz um ponto importante, né? Você adaptar a situação. A gente sabe o contexto do SUS e acho isso extremamente importante. Tiago, quando você pega um paciente desse e você está na dúvida, vou solicitar uma ressonância, vou solicitar biópsia, quais são os fatores que você leva em consideração? Aqui a gente tem um paciente jovem, história familiar, mas desses fatores, o que você mais considera nessa definição, no momento que você está fazendo o screening e define, esse paciente chegou no momento de eu aprofundar a minha investigação diagnóstica? Rafael, bom dia, pessoal, mais uma vez. Então, sem dúvida,
a história como um todo, né? A história familiar do paciente vai contar, ele tem um pai que teve câncer de próstata com idade inferior a 60 anos, vai contar também sintomas que ele não tem, a exame físico, toque retal normal. Então, dessa história especificamente, eu vou contar muito a história familiar dele e a curva de PSA. Esse PSA, essa velocidade, essa cinética de PSA, isso vai ser um dado que vai me levar a solicitar, sim, uma ressonância, talvez uma biópsia posteriormente à ressonância. Normograma também é algo que a gente usa bastante, mas nesse caso eu vou levar em conta mais a cinética do PSA e essa história familiar dele. Você coloca esse nomograma na sua rotina, Tiago? Como é que você faz isso? Por exemplo, esse paciente, ele é fácil o suficiente para eu dizer, olha, não preciso colocar ele no nomograma, né? Ele é jovem, tem uma história familiar positiva, ou não? Eu incluo todos os meus pacientes dentro do nomograma? Não todos. Esse mesmo que o nomograma seja favorável a ele, eu indicaria uma ressonância biópsia. Exato. E em Levando em relação... conta também que esse paciente geralmente não chega até a gente, viu? O oncologista, geralmente, né? Muitas vezes Chega depois, né? Então, não é minha prática muito essa investigação inicial. Perfeito. E a respeito de biomarcadores, né? Biomarcadores séricos, biomarcadores urinários, você utiliza isso na sua prática clínica? Acha que não tem uma necessidade grande hoje com os avanços de ressonância e PSA? Como é que você enxerga isso? Olha, são ferramentas interessantes, porém não é nossa prática ainda, né? Eu acho que o acesso, o custo, são muitas informações que nós não sabemos ainda como lidar. Acho necessário ainda mais refinamento, mais experiência, mais estudos com prospectivos sobre esses marcadores. Então, a gente não utiliza na prática. Pelo menos na minha prática, eu não utilizo, eu não sei os colegas aqui na mesa. Perfeito, Thiago. Vamos avançar aqui um pouquinho. Acho que todos aqui concordamos que esse paciente deve realizar uma ressonância, né? Eu trago aqui a ressonância desse paciente e vou pedir para a doutora Paula comentar a respeito dessas imagens. Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Vou virar um pouquinho de costas aqui para mostrar as imagens. Então, esse paciente foi submetido a uma ressonância multiparamétrica da próstata, que mostrou uma próstata com o peso estimado em 38 gramas. Aqui nós temos os cortes, as sequências, né, habituais que nós fazemos, que é um corte axial em T2, um corte coronal e um corte sagital, onde demonstra uma pequena lesão que media 0,9 centímetros, 9 milímetros, na região apical à direita da zona de transição. A zona periférica dessa próstata não tinha alterações clinicamente significativas, e aqui as demais sequências, aqui é o pós-contraste, que demonstrou realce dessa lesão, a sequência de difusão, que mostrou alto sinal, o mapa de ADC, com baixo sinal, e unindo todas essas sequências, a gente classificou esse paciente em um PIRADS 3, né, uma lesão na zona de transição com PIRADS 3. Também não havia linfonodos na região pélvica e também lesões suspeitas nas estruturas ósseas avaliadas. Perfeito, Paula. Com esse resultado da ressonância, Paula, eu queria que você entrasse um pouquinho na questão de ressonância e passasse as principais informações que nós, como urologistas, como oncologistas, precisamos saber. Queria que você abordasse um pouco a respeito das limitações da ressonância e por que essa variabilidade interobservador é tão alta. Porque eu mostro o mesmo exame para dois radiologistas e muitas vezes essa discordância entre classificação de PIRADS. Perfeito, então. Começando pelas limitações da ressonância, né? Como eu já havia falado aqui, a ressonância é um exame de alto custo ainda, né? Não está disponível para a população em geral. Temos limitações relacionadas à realização do exame em si, como, por exemplo, o preparo intestinal do paciente. Muitas vezes os pacientes não conseguem realizar esse preparo adequado, o que vai impactar na avaliação dessas imagens. 2, a utilização de contraste, que pode gerar também processos alérgicos, são raros, mas pode acontecer. Pacientes fóbicos, muitas vezes, não conseguem realizar esse exame. Enfim, entre outras limitações. E relacionada à avaliação do exame mesmo pelo radiologista, muitas lesões, né, se tornam ocultas para esse radiologista, muitas vezes são despercebidas, né, deixa passar mesmo. Algumas lesões podem simular lesões benignas, então a gente deixa de ver essa lesão. E o falso negativo ainda é um pouco elevado, cerca de 26%.
Então, assim, a variabilidade entre os observadores é gerada basicamente pela experiência do radiologista. Então, nós sabemos, né, que temos estudos comprovando isso, que o radiologista especialista que já avaliou mais de 100 ressonâncias, ele está muito mais apto do que radiologistas que avaliaram menos de 50 ressonâncias, por exemplo. E a gente nem sempre tem um especialista para avaliar essas imagens, né? Então, isso eu acho que impacta diretamente nessa variabilidade. O PIRADS, ele é a única mensagem importante da ressonância. Claro que a gente não está falando de extensão extraprostática, de invasão de vesícula, mas todo PIRADS é igual. Um PIRADS 4 de uma lesão um pouco menor, ou um PIRADS 4 de uma lesão 1.4. O PIRADS seria o único fator da ressonância que a gente deveria levar em consideração quando a gente está pensando em possibilidade de doença clinicamente significativa. E aí eu já vou emendar uma pergunta, né, já que a gente vai falar um pouco da limitação do PIRADS. O que precisa melhorar na classificação para a gente conseguir tanto uniformizar, diminuir a variabilidade, quanto dar uma resposta mais fidedigna ao urologista que está acompanhando esse paciente em termos de chance de doença clinicamente significativa? Bom, o PIRADS, ele surgiu para homogeneizar, né, essa classificação e que para todas as pessoas falem a mesma língua durante a interpretação das imagens, porque existia essa variabilidade muito grande, né, então isso dificultava muito, né, para os médicos urologistas darem seguimento para esses pacientes. Nós temos, né, o PIRADS já configurado, bem classificado, e isso facilita muito. Entretanto, o PIRADS não é só essa ferramenta que a gente deve utilizar para avaliação de uma próstata. Por exemplo, no contexto de uma vigilância ativa, nós ainda não temos critérios estabelecidos para essa avaliação desse paciente com vigilância ativa, mas existem alguns critérios que a gente pode utilizar, como, por exemplo, surgimento de uma nova lesão, que não estaria no PIRADS, né, essa classificação, surgimento de uma nova lesão, suspeita, ou aumento das dimensões de uma lesão já existente, ou a modificação dos padrões dessa lesão, como, por exemplo, surgimento de realce. Então, daí a pergunta que você fez, uma lesão pequena, né, que seria, sem contraste, por exemplo, um PIRADS 3, que passa a exibir realce pelo contraste, a gente vai mudar a classificação. Então, diferencia sim. E a outra pergunta foi não, era isso mesmo, a respeito do futuro da classificação, né? Como é que a gente poderia dar essa resposta mais para o urologista e... O futuro da classificação do PIRADS tende a melhorar, né? Nós temos um caminho aí muito melhor, como a introdução da ressonância biparamétrica, né? Que vai facilitar muito a avaliação das imagens, vai custear esse exame, né? Visto que a gente não vai mais precisar utilizar o contraste, né? Vai reduzir, né, essas complicações relacionadas à utilização do contraste e, enfim, vai ser benéfico tanto para os pacientes, vai reduzir o tempo de exame. Por exemplo, uma ressonância multiparamétrica, hoje a gente utiliza mais ou menos cerca de 40 minutos. É um exame desagradável, né? O paciente fica ali fechado, e iria reduzir para cerca de 8 minutos com o exame de biparamétrico. Então, o futuro tende a ser muito benéfico para Perfeito, Paulo. Então, aqui fizemos a ressonância do paciente, temos uma lesão PIRADS 3, né, um paciente com elevação progressiva de PSA. Eu já vou passar aqui direto, né, fizemos biópsia nesse paciente, né, e a partir da biópsia, né, eu queria convidar agora o doutor Pontes para falar a respeito. A gente sabe que o Pontes é talvez o maior expert em biópsia de próstata aqui no Brasil. Doutor Pontes, o senhor está nos ouvindo? Sim. Como vai, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo bem, pessoal, obrigado pelo convite, mais uma vez, estar com vocês, e parabéns ao Gutinho aí pelo aniversário. Pontes, a gente sabe que você agora é uma das maiores assumidades em biópsia transperineal, que há pouco tempo a gente não tinha disponível no Brasil. Queria que você falasse um pouco a respeito da biópsia transperineal, o que isso vai agregar para a gente, né? Você tem uma série de casos, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso, onde é que isso vai acrescentar em relação à biópsia transretal que a gente costuma fazer normalmente.
Tá. Bom dia a todos. O motivo que está levando a migração para a biópsia transperineal são as complicações infecciosas da transretal. A gente acabou de publicar um estudo feito lá no Hospital Brigadeiro com 1.200 biópsias, e a gente mostrou que a gente tem uma taxa de infecção lá 6,4%, ou seja, de cada 15 pacientes que fazem uma transretal, um já tem uma complicação infecciosa. Então, a escola europeia adotou a transperineal, primeiro, depois os americanos, e agora a gente está nesse começo, né, da migração no nosso país. Será que tem vantagem em detecção de câncer de próstata, além de menos complicação infecciosa? Isso é uma controvérsia, alguns trabalhos dizem que sim, outros que não. Eu só queria citar um trabalho, não sei se você poderia mostrar aí para mim, Rafael, que é um trabalho que saiu agora esse mês no Journal of Urology. O interessante do trabalho é que, embora retrospectiva, é uma série grande de 5.000 indivíduos biopsiados pela via transretal versus transperineal. E o interessante do trabalho é que, além de mostrar que que a complicação infecciosa é quase zero, ele mostra que a detecção de câncer de próstata e de câncer agressivo é maior na transperineal. Interessante que na regressão, quando considerava PSA, densidade, toque e ressonância, a via transperineal foi um fator preditor independente de câncer, principalmente em tumores na zona de transição, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, tumor de zona anterior, né? Então, assim, surgem dados já mostrando de que a biópsia transperineal aí talvez tenha algum benefício em relação à detecção, principalmente em tumores nessas topografias. O problema da transperineal, principalmente no nosso país, como o Paulo já tocou na questão econômica, são os custos, né? Porque você precisa adquirir um novo material, um novo ultrassom, um novo transdutor biplanar. Isso, obviamente, está reduzindo o custo, que já custou 1 milhão, hoje a gente consegue 500 mil, mas isso é custo. Uma outra coisa também que é importante lembrar que a biópsia transperineal, ela é um pouquinho mais demorada e a curva de aprendizado também dela é um pouco mais difícil, é 20% a 25% mais longa do que a transretal, que é mais fácil de aprender e um aprendizado mais fácil e é amplamente disponível. Se quiser, eu posso emendar a segunda pergunta, né, quando você pergunta sobre software, fusão, cognição. Olha, depois de fazer mais de 2.500 biópsias por fusão, eu acho que biópsia por fusão é a minha opção preferencial. Veja, a fusão não é tão perfeita assim, porque se fosse, a gente não precisava tirar 4 fragmentos da área suspeita, mas, via de regra, a fusão deve ser a opção preferencial, principalmente para lesões subcentimétricas, que é o caso que a gente está discutindo, que é um paciente com lesão de 9 milímetros. Para terminar, tem um trabalho que saiu ano passado no Journal, uma série japonesa com quase 300 pacientes, que ele compara fusão versus cognição, e novamente o resultado é o mesmo. Mas eles fazem uma subanálise muito interessante. Quando eles avaliam lesões subcentimétricas, a fusão ganha de 60% a 40% de diferença, né? Então, qual que é a vantagem da fusão? Principalmente lesões subcentimétricas. A gente sabe que tem diversos tipos de software de fusão, né, Pontes? Todo software ele é igual, né? Todo software ele é capaz, porque assim, a gente quer a lesão subcentimétrica, a gente quer aquela pequenininha, para grande a gente não precisa. Então, o software ele tem que ser bom, né? Como é que funciona isso? Então, tem vários softwares, principalmente agora que a gente está migrando para transperineal, tem diferentes tipos de fusões, né? A gente no Brasil só tinha a rígida, agora a gente tem a fusão preditiva da BK. Eu acho que as duas tecnologias são úteis, as duas ajudam, é um pouco diferente a metodologia de fazer o acoplamento das imagens, mas eu não vejo diferença nenhuma. Eu trabalho aqui em São Paulo com 4 aparelhos diferentes de fusão de imagem e eu só brinco que eu tive que decorar a sequência dos botões, e a logística é diferente. Agora, do ponto de vista prático, qualquer fusão é melhor do que não fazer nenhuma fusão. Perfeito, Pontes, obrigado. Então, a gente fez a biópsia, né? E a gente vê aqui o resultado dessa biópsia. O paciente ele veio com o Gleason 6, só que não um Gleason 6 comum, né? Um Gleason 6 em múltiplos fragmentos. Um Gleason 6 em 10 de 16 fragmentos. Eu vou pedir para a doutora Luísa, nossa patologista, ela falar a respeito dessa imagem que aparece na tela e, na sequência, Lu, pode já dar sequência à pergunta, né? A gente pensando em vigilância para um paciente desse com o Gleason 6, como é que você, como patologista, consegue ajudar a gente para dizer, olha, esse é um paciente que ele tem uma chance grande de progredir ou não, um paciente com uma chance pequena de progredir?
Pronto, bom dia. Então, como podemos ver no laudo, o laudo de próstata, hoje em dia, ele é bem mais extenso na biópsia, a gente coloca vários aspectos, coloca a extensão, coloca os milímetros comprometidos, o total de fragmentos, quando tem Gleason 4, presença ou ausência do componente cribriforme, então a gente está sempre colocando cada vez mais informações. E em relação ao paciente com Gleason 6, 3+3, existem sim alguns marcadores teciduais que podem nos ajudar a mudar o tratamento do paciente ou ter uma tomada de decisão mais assertiva. E a gente pode falar rapidamente do KI67 do PTEN. O KI67 é um marcador imunohistoquímico de proliferação celular e existem alguns valores já bem estabelecidos para outros tumores, como, por exemplo, em câncer de próstata, em tumores neuroendócrinos, ou, desculpa, em câncer de mama e em tumores neuroendócrinos. Para câncer de próstata, a gente não tem ainda um valor bem estabelecido para dizer este KI67, essa proliferação é alta e essa é baixa. Os estudos mostram que até 5% seria um valor baixo e mais de 15% seria um valor alto. Mas a gente ainda fica um pouquinho no escuro nos valores entre 6% e 14%, como a gente consideraria esses valores. Ademais, temos também um exame observador dependente, né, para observar esse valor. Então, existe também uma variabilidade interobservador para a avaliação do KI67. Em relação ao PTEN, digamos assim, que é uma alteração molecular muito robusta no câncer de próstata, e sua avaliação pode ser feita por estudo imunistoquímico ou por FISH. E os estudos mostram também que aquelas neoplasias com a perda do TEM têm um maior risco, no caso da biópsia no grupo prognóstico 1, existe um risco bem maior de ter um upgrade para um grupo prognóstico 2 ou mais na prostatectomia. Então, daí também ser um marcador importante. Então, falamos agora de 2 marcadores importantes, imunistoquímicos, com acesso e custo relativamente mais baixo do que, por exemplo, testes genéticos. E lembrando que seu uso não é orientado a ser feito sistematicamente, não existem recomendações para isso, mas podem ser solicitados sim pelo assistente quando necessário para ajudar na tomada de decisão do paciente. Perfeito. A gente falou aqui a respeito da imunohistoquímica, né? Isso a gente costuma até ver mais na prática. Em relação a marcadores genéticos, assim, de uma forma bem direta, você utiliza na sua prática os marcadores genéticos, marcadores teciduais, como um Confirm MDX, ou isso é algo que ainda não está incorporado na prática clínica? Não está incorporado, digamos, na prática do patologista em geral, e a gente fica sempre, assim, o que for necessário para o assistente do paciente urologista ou oncologista pode ser solicitado e dentro de todo o contexto do paciente pode ser útil para esse paciente para a tomada de decisão. Então, não, na prática do patologista, nem sempre a gente vai fazer diretamente todos esses estudos. Muitos são solicitados pelo assistente, caso necessário. Excelente. Progredindo no caso, né, aqui é uma pergunta aberta para a plateia, né? A gente está cedo, vamos ver se a plateia já está acordada, mas quando é que você indica a vigilância ativa para esse paciente? A gente vai abrir a pergunta para a plateia, mas aqui de uma forma bem rápida para a mesa, né? Augusto, para quem você indica? Você indica para os pacientes de muito baixo risco, os pacientes do critério de Epstein, para todos os pacientes de baixo risco, todos os pacientes Gleason 6 com PSA baixo, todos os pacientes com Gleason 6 independente de PSA, todos os Gleason 6 e você expande também alguns pacientes com Gleason 7 3+4 ou nunca você não indica a vigilância ativa porque você não se sente seguro? Como é que você enxerga isso? Apesar da gente ter várias escolas para vigilância ativa, geralmente a minha tendência é a letra A. E você, Thiago? Também, muito baixo risco, com certeza. Baixo risco a depender de cada caso, né? Na verdade, as 4 alternativas primeiras indicaria a vigilância ativa, né? Porém, a letra A é a que é a mais, vamos dizer, indiscutivelmente, é a melhor, é a mais indicada. Pronto, perfeito. Saindo aqui o resultado, né, de 100% dos ouvintes, né, claro que a gente tem que ver aqui, né, a gente não pode ter um viés, temos que saber qual foi o nosso N, mas 100% dos ouvintes indica somente naqueles casos em que, nos critérios de Epstein, o paciente de muito baixo risco. Consegue progredir, por favor? Perfeito. Já vou deixar aqui claro, né? Esse paciente ele foi inicialmente para vigilância ativa, mas eu queria saber a opinião de vocês. Continuando com você, Augusto, esse paciente ele é candidato à vigilância ativa ou tratamento pelo número de fragmentos, história familiar e ser um paciente jovem? E como é que você avalia essa questão da idade, da história familiar?
né, no momento que você vai definir vigilância ativa? Então, Rafa, com certeza esse paciente é candidato à vigilância ativa. A vigilância ativa é uma estratégia muito interessante de acompanhamento vigiado. Infelizmente, nos países subdesenvolvidos, ela ainda não é feita a contento, mas na Europa e Estados Unidos, ela é gold standard nos cânceres de baixo e baixíssimo risco. Esse paciente está exatamente no cenário para você iniciar o protocolo de vigilância ativa, com o viés do perfil psicológico do doente. Os sul-americanos, eles são mais ansiosos, eles querem tratar, porque sabem que tem câncer, então a gente precisa ter isso muito bem ajustado, e essa decisão precisa ser compartilhada com o doente, precisa ser anotada em prontuário com o consentimento informado. Isso é de extrema importância, porque a responsabilidade é do médico assistente e do paciente. Perfeito. Alguma restrição a indicar vigilância ativa por idade, por exemplo? O paciente ele é muito jovem para ser submetido à vigilância ativa, isso existe? Antigamente, quando começou-se a fazer a vigilância, sim. Depois, claro que tem várias escolas. O grupo do John Hopkins, ele é mais conservador, ele usa a densidade PSA. Outros grupos têm um critério de expansão maior. Mas, geralmente, a gente usa, primeiro, como tudo na medicina, é a seleção do paciente. Vigilância não é para todo mundo, como eu falei, câncer de próstata de baixo, baixíssimo risco, baixo volume, né? E você precisa avaliar o grau de Gleason, o PSA, o toque retal, né? E, claro, o perfil psicológico do doente. Baseado nisso, você propõe esse protocolo e avisa esse doente que, a qualquer tempo, fazendo o segmento que geralmente, em média, 3 em 3 meses com toque PSA, biópsia confirmatória de 6 a 8 meses pós a primeira, principalmente se a primeira não teve ressonância multiparamétrica, associada sempre a uma biópsia de fusão, de preferência, seja cognitiva ou com software, a gente tem que deixar esse segmento muito bem feito. Não é apenas você fazer a vigilância, é você fazer bem feita e saber tirar o doente do protocolo. Sendo assim, a coisa vai muito bem e o paciente não perde a janela de cura. Perfeito. Temos mais 4 perguntas para a gente encerrar o caso. Vamos ser um pouco mais direto agora. Tiago, investigação genética. Esse paciente tem indicação, sim ou não? Se não tiver, quais são os pacientes que você indica investigação genética? Ele tem indicação de investigação genética por questão da história familiar, né? Ele teve o pai dele, teve câncer de próstata com idade inferior a 60 anos. Então, por isso, sim, ele tem indicação. Não pela doença em si, porque é baixo risco, mas pela história familiar, sim. Perfeito. A gente discutiu as opções com esse paciente, né? Um pouco de receio na indicação da vigilância ativa pelo fator de ter múltiplos fragmentos, né? Saber que é um paciente com a chance alta de upgrade, mas foi discutido com o paciente, decidido por vigilância e uma rebiópsia precoce. Na vigilância ativa, Paulo, como é que você segue esse paciente em termos de periodicidade, de PSA, ressonância, biópsia, e segue todo mundo igual, ou o paciente que tem um fragmento 5%, ou aquele como esse daqui com múltiplos fragmentos, você segue com a periodicidade diferente? Rafa, ainda não há um consenso quanto ao protocolo a ser seguido e há uma tendência a se flexibilizar esse protocolo de acordo com o caso do paciente. De uma forma geral, o PSA é semestral e toque e biópsia anuais. O protocolo da EWA sugere até que essa biópsia seja feita a cada 2 anos, e a última atualização do NCCN, embora mantenha a biópsia anual, passa a sugerir o uso da ressonância nos casos do aumento do PSA. Então, acho que o segmento ele tem que ser individualizado. Uma coisa é você seguir um paciente com 50 anos, outra coisa é você seguir um paciente com quase 70, né? Você está com um paciente mais jovem, você tem que ser mais rigoroso, colar mais no paciente. Um paciente mais idoso, você pode ser um pouco mais liberal, né? Perfeito. Augusto, às vezes a gente está fazendo vigilância ativa do paciente, faz biópsia Gleason 6, repete biópsia Gleason 6, só que a ressonância está progredindo. A lesão que era de 0,7 foi para 0,9, foi para 1 e pouco. Isso te assusta? Você mantém esse paciente na vigilância ou você acha que a ressonância isoladamente pode ser um critério para você retirar o paciente da vigilância?
Não, na prática, e já existem evidências para isso, a progressão para retirada de protocolo, basicamente, é a progressão do Gleason, ou se você, no toque, percebe aumento de nódulos, né? Basicamente isso aí. Aumento de PSA não é critério para progressão e retirada de protocolo. Você tem que fazer, sim, esse segmento mais de perto. E não tenha dúvida, com o avanço da ressonância multiparamétrica, as biópsias de fusão com software e os marcadores genéticos e teciduais, são todas grandes ferramentas para melhorar ainda esse diagnóstico e esse segmento do doente em vigilância. Com uma boa biópsia, né? Então, somente encerrando o caso, o paciente ele fez uma rebiópsia precoce e o que foi encontrado foi um Gleason 3+4, né, em 4 fragmentos. Algum comentário rápido, Lu, a respeito dessa... Só comentando que, como falei anteriormente, no laudo a gente coloca muitas informações, e se houver um padrão de Gleason 4 cribriforme, a gente também acrescenta, lembrando que o Gleason 4 pode apresentar alguns aspectos histológicos diferentes, como glândulas pouco formadas, fusionadas, cribriforme ou glomeruloide. Então, quando tem esse aspecto cribriforme, a gente coloca, os estudos demonstram que esse aspecto do Gleason 4 pode estar relacionado a maior risco de metástase e a maior risco de recorrência bioquímica, da importância de ser sempre reportado no laudo tanto de biópsia quanto de prostatectomia. Perfeito. Encerramos aqui, então, nossa primeira mesa, né, a respeito de câncer de próstata